e sobre os evangelhos, ele foi além do Roden. Mas naquele tempo, naquele ano de 88, ele ainda não havia escrito suas obras na área do direito, filosofia do direito, TGE, IED, na área da filosofia, uma linguagem perfeita. A linguagem do professor Nelci é uma linguagem clara, objetiva, precisa, cirúrgica. Tudo é muito bem pensado. E ele tem uma característica a mais. Lendo as obras dele, a gente sente que ele está falando junto a nós. É como se nós estivéssemos a ouvi-lo. Li as suas obras. E aí, ele que havia me convencido que eu era escritor, com as suas obras eu me convenci de que eu não era escritor. Eu era um estreante a escritor. Me apaixonei por aquele professor. E ele me convidou a ficarmos 30 dias em sua chácara, a Chácara dos Sonhos, com ipê roxo, amarelo. Era um santuário, sua biblioteca. E ele convidou aquele jovem para ficar 30 dias sem falar. Sem falar. Jejum de silêncio total. Porque ele queria me introduzir à iniciática da iluminação interior através do silêncio. E foi muito bom conviver com o seu silêncio. Eu tive o privilégio de conviver com o silêncio do professor Nelci. Talvez ninguém nessa encarnação teve a oportunidade de conhecer o seu silêncio. E o seu silêncio é maior do que a sua voz. O seu silêncio é maior do que suas palestras. O seu silêncio gera temor. O seu silêncio gera medo até. Mas o medo, não o medo que reprime, mas o medo de não errar. O medo de não decepcionar. O medo de acertar sempre. Aí chegou ao final. Eu não queria sair da chácara dele. Ele disse, acabou. E eu me sentia frustrado porque eu não sentia a iluminação. Talvez porque eu não soubesse o que era iluminação. Mas a iluminação é esse silêncio. A iluminação é essa paz. Que eu não adquiri por mim mesmo naqueles dias. Mas só foi possível porque eu estava ao lado dele. E nesse período, escrevi o livro A Caminho do Deserto. O professor Nelci me fez escritor, me fez acreditar ser escritor. E me ajudou a tomar algumas decisões. Corajoso. Me deu o exemplo de que o ser humano deve fazer o que quer, o que gosta. Renunciou a um cargo público ganhando muitas vezes mais. Para ser professor. E eu fiz assim também. Não quis advogar, não quis saber de cargo público, porque eu queria ser como o professor Nelci. Professor. Durante mais de 35 anos, professor. E a coragem de ser professor, mais do que isso, de fazer o que gosta, com um talento que tem. O professor Nelci é um exemplo de marido, de pai, de avô, de amigo. Eu ficava impressionado com a confiança que ele depositava em mim.
meu professor, abriu o coração. E para que eu não pudesse idolatrá-lo, ele contava as suas fragilidades para mim. E ainda que eu conhecesse as suas fragilidades e suas confissões, ele se tornava ainda maior. Em momento algum, ele se diminuiu diante da minha admiração. Muito pelo contrário, quando ele se abria o coração para mim, deixava ali de ser o ser humano e passava a ser o Superman, um super-homem, mas solitário. Aqui em Goiás, eu nunca conheci uma pessoa mais solitária do que o professor Nelson. Ele, sua solidão, os livros e sua busca insensata, ou melhor, incansável de encontrar Deus. É um buscador de Deus. Foi a pessoa mais tenaz que eu já conheci e fiel a esse propósito. Buscar a Deus. Professor Nelson, é muito difícil dizer eu te amo, porque as palavras elas não sintetizam tudo. Mas se eu me tornei alguma coisa nesse lugar foi por sua causa. Se eu mantive também a minha solidão e a disciplina nos hotéis, morando sozinho, eu tive no Senhor o exemplo maior. O Senhor foi o meu exemplo. É o meu exemplo. Exemplo de tudo que a pessoa pode anelar aqui nesse planeta. Cheguei em Goiás desiludido, esperançoso, desiludido, mas esperançoso. E encontrei naquele mestre a pureza. O Senhor inspira pureza. Quando alguém fala em Nelson, sim, vem sempre um sorriso. Vem sempre alegria, misturada com veneração, com admiração. Hoje estou com 62, já estou na faixa do idoso. Mas o Senhor nunca foi idoso, sempre foi muito jovem. Talvez eu tenha me tornado idoso, mas o Senhor continua jovem, aquele jovem que eu conheci, firme, imbatível, de um conhecimento jurídico perfeito, de uma consciência da função real do direito em nossa sociedade. Mesmo sendo filósofo, e mesmo em sua filosofia transcendendo o direito, o Senhor soube dar ao direito o devido respeito e demonstrar esse conhecimento jurídico a tantas gerações. Tem até piloto de avião, né? Que foi seu aluno, né? Quanto mais aí, juízes, desembargadores, e aqui nós temos 2 desembargadores notáveis, né? Então, professor, quando a Marisei disse que a gente ia fazer o homenagem, eu falei, eu quero falar, professor, eu quero falar. No Instagram meu, a única pessoa que eu beijo é o professor Nelson. A única foto que tem no meu Instagram beijando alguém é beijando ele. Porque ele foi e continuará sendo o pai que eu não tive. O mestre que eu sempre busquei. O professor que eu busco ser. Mas acima de tudo, um representante de Deus, um sacerdote. Um sacerdote que encontra nessa existência a motivação para continuar se renovando desse processo de autoconhecimento que nunca se acaba, mesmo com fechamentos e aberturas de ciclos. O Senhor me ensinou que não se tem como amar a Deus
Porque amar a Deus é um processo, a cada dia se conhece melhor e esse amor vai aumentando. O Senhor me ensinou que o conhecimento não é estático, ele é dinâmico. Tudo é dinâmico. Mesmo que os ciclos se fechem ou se abram, eles continuarão abrindo e fechando nessa magia, nessa capacidade da vida de se renovar sempre. Essa academia existe por sua causa. Nós fundamos essa academia para encaixá-lo, para poder dar ao Senhor, a esse escritor brilhante, um canto que é seu. Um canto que é seu. Quando idealizamos o primeiro escritor, Nelson, foi uma espécie de a criança que criou algo para entregar ao seu mestre. E todas as vezes que o senhor passava ou passa lá pela academia, visitando as salas, como era lá no Itamaraty, eu sempre penso, está visitando o lugar dele. Esse lugar é mais do Senhor do que de qualquer um de nós. Porque o Senhor me fez escritor. E uma coisa que o Senhor me disse, eu gosto de dar aula, mas eu gosto mais de conversar com meus alunos depois das aulas. Lembra? Como eu gosto de interagir. Muito melhor do que eu, porque eu gosto mais de dar aula do que de conversar com os alunos. Depois da aula eu quero logo ir para casa, estou cansado. Mas ele é incansável. Depois da aula, ele continuava animado a conversar com os alunos. Inclusive a mim, que saíamos lá da praça universitária até onde ele morava no centro, aqui perto, continuava a conversar, nós dois. E ele ia para casa, eu ia para o hotel, e eu pensava, como eu gostaria de entrar com ele, ficar na sala e conversar até meia-noite, 1h da manhã, e ouvi-lo mais. Agora eu entreguei um outro presente ao Senhor, que foi o Tratado dos Evangelhos. Uma obra que nos chega aos pés, com certeza, eu sinto isso, de todo o seu trabalho maravilhoso sobre Jesus. Mas levei aquele livro como uma criança leva também outro presente ao seu mestre. E é evidente que com o Senhor aprendi mais ainda sobre Jesus. Ele é a nossa grande inspiração. Estava conversando aqui com o professor Luiz Otávio, que Roden não tinha uma biblioteca na casa dele. O professor Delfino contava que ia lá, Roden não tinha nenhuma estante de livros, só tinha 2 livrinhos na cabeceira lá, que ele gostava mesmo de ser carpinteiro, né? E o Senhor se buscou a motivação num homem tão simples, tão profundo, tão cheio de esperança pela humanidade. Então, professor, nós aqui dessa academia, que é mais sua do que de qualquer um de nós, inspirador, representa aqui agora seus alunos, seus discípulos. O senhor não teve aluno, só teve discípulo. E graças a esse grande professor, eu me tornei justnaturalista. E a minha tese de doutorado, eu uni 2 paixões: direito natural e a física. E se não fosse pelo Senhor, não teria feito uma tese com 2 ideias originais: a lei de ação e reação do direito natural e a justiça quântica. Ou seja, demonstrando que para cada ação corresponde uma reação, para cada causa um efeito, mas o efeito ou a reação é imprevisível. O princípio do Niels Bohr, físico alemão, que fala sobre o princípio do indeterminismo, o princípio da incerteza. Não se sabe, ao injetar uma energia num átomo de uma camada para outra, para onde ele vai. Então, introduzir esse pensamento justnaturalista na doutrina espírita.
no pensamento espírita, colocando aí o direito natural, as leis morais, as leis naturais que regem o direito natural, na crista da onda da filosofia espiritualista espírita. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele coloca filosofia espiritualista. Não falou em filosofia espírita, mas filosofia espiritualista, que é bem mais amplo. Então, devo a minha tese ao Senhor, devo todos os meus livros ao Senhor, a obra mais importante da minha vida, o tratado, a inspiração do seu trabalho sobre Jesus. E nós queríamos, nesse dia de hoje, passar essa informação aos nossos colegas aqui, ilustres acadêmicos, maravilhosos, pessoas sábias e simples e tão profundas. E diante dessas pessoas, e principalmente da minha esposa, que conhece essa paixão desde o primeiro dia, bem antes, né, ela participou de todos os seus cursos, bem antes, até o fato de nós nos unirmos, isso veio também da sua inspiração. Quero aproveitar aqui também e tecer homenagem à Dona Cosete, sua esposa, Esteio, Fortaleza, grande companheira, a mulher ideal para qualquer homem. E aproveitando também para tecer homenagem ao Dr. Donizete Araújo. Dr. Donizete Araújo teve como genro um homem que era, na verdade, filho dele, filho espiritual. Provavelmente uma das pessoas que o Dr. Donizete mais confiou. O professor Nelci, por horas e horas e horas, por muitos anos, lia obras para o Dr. Donizete. Que humildade, que paciência, que devoção. Dr. Donizete, um ser realmente digno do genro filho que tem e teve. Então, através do professor Nelci, eu conheci o Dr. Donizete, que um dia chegou para mim e falou: sai do hotel, vem morar comigo. Eu falei: mas eu estou aqui sozinho, vem morar comigo. Eu falei: não posso perder minha liberdade. Como se eu fosse perder a liberdade morando com aquele gigante, né? E quando o Dr. Donizete completou 100 anos, que perguntaram a ele: o que é ter 100 anos? Ele falou: eu não sei, porque eu me sinto com 30. O ruim é que meus amigos todos já, meu amigo de infância, todos já se foram, né? A solidão da idade. Então, conheci o Dr. Donizete através do professor Nelci, aquele anjo, e toda a família do professor Nelci, tem até uma Emídia. Toda a família do professor Nelci me acolheu como família também. Eu me sinto familiar da família. E que bom que é de Catalão. Foi lá que eu aprendi a comer peixe pintado. Foi lá que eu aprendi, lembra, né? Tem um amigo nosso lá, espírita, que todo dia é pintado. Falei: gente, isso é maravilha, muqueca de pintado. Então, querido professor Nelci, eu queria dar esse testemunho aqui e dizer que eu te amo. Então pode abraçar. Tenho muito carinho pelo Senhor. Pode abraçar que eu deixo. Estaremos sempre juntos, aqui e onde nós formos. Vai lá. Maravilha. Muito emocionante. E é admiração, né? Foi tão alegria, né?
Emílio, eu vou levar uma semana para assimilar tudo que acaba de me dizer. E só existe uma única maneira de eu reconhecer e aceitar, embora não mereça, tudo que me foi concedido, que é o silêncio. Vire para cá vocês dois, por favor. Que maravilha, gente. Eu gostaria de falar, porque eu não sei se ele se lembra de mim mais. Ele foi meu professor, Obrigada. de Direito. Para mim era a melhor aula que tinha, era a introdução ao estudo de Direito. Não sei se o senhor lembra de mim, professor, só de Taberto. Lembra? Muito bom. Era poeta, né? Sim, você lembra? Estava muita força, inclusive, para escrever nas minhas poesias. E eu concordo com tudo que ele disse aí, tudo. O senhor foi o melhor professor que eu tive na faculdade de Direito. Melhor professor. Tá? Eu nunca me esqueci do senhor. E é um prazer imenso encontrar o senhor aqui hoje. Hoje todos Ah, nós. que bom, que maravilha. Um abraço também, viu, professor? Vire para cá também, por favor. Ah, você tirar uma foto? Peraí. Estou com probleminha de colo aqui, mas dá-se um jeito. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa Academia Goianiense de Letras. Doutor Nelci, eu contemporâneo lá de Catalão. Amigo de longe data. Quando eu escrevi Muros Catalães, que foi meu primeiro livro, passei a conhecê-lo. Eu até então não conhecia, ele morava aqui em Goiânia, eu em Catalão. E ele está no meu livro Muros Catalães, entre diversos filhos ilustres da nossa terra. Depois voltamos a encontrar aqui em Goiânia algumas vezes, e quando eu estive na presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, nós tivemos um contato maior quando ele então administrava aulas lá no nosso instituto sobre a filosofia, sobre os seus livros, baseado nos seus livros, sobre o amor a Cristo, a Jesus, essa figura que não é estática, que eu gostei muito dessa observação, porque na realidade é uma vivência, a cada dia que passa, eu acho que ele não está estático, ele está conosco, ele está entre nós, porque todos nós somos humanos, nós somos uma família única. E de forma, eu queria apenas dizer da importância do seu trabalho. O doutor Donizete foi uma grande amizade do meu pai. Meu pai foi amigo dele quando ele foi juiz de direito em Silvânia. Eles eram vizinhos de muro. E eu aprendi a admirar o doutor Donizete. Muitos anos depois, eu passei a conhecê-lo e meu pai então disse que era amigo dele quando eles moravam em Silvânia. Tive muitos contatos com ele aqui em Goiânia e também com os filhos dele. E todos, sem exceção, fizeram e estão fazendo uma biografia honesta, correta e de bons princípios. De forma que é uma alegria muito grande saber que nossa academia teve a sua iluminação e que eu faço parte da academia desde a sua fundação. Eu não sabia desse detalhe. Eu fico muito orgulhoso e vaidoso em saber disso.
não essa vaidade mundana, uma vaidade de coração, de respeito, como eu sempre o respeitei e sempre respeito entre os melhores intelectuais, digo todo mundo usa essa palavra intelectual. Nós não somos intelectuais, eu não sou. Eu sou um erudito. Eu acho que eu faço parte da erudição. Mas você faz parte do pequeno grupo de Goiás, esse pequeno grupo que é o grupo de intelectuais. Eu sou isso. Eu sou isso tudo. Porque todo mundo se diz intelectual porque escreveu um livro, não é isso. Nós exigimos muito mais do que isso para chegar a ser intelectual. E não é fácil. Por isso eu respeito muito, sou um grande amigo. Eu fico feliz quando eu te encontro. Hoje é um dia desses da minha felicidade. Era isso que eu queria dizer. Maravilha. Quer 2 minutinhos? 3. Que maravilha, gente. Austeridade. Obrigada, Luísa. Dr. Luiz Carlos. José Carlos. Alguém mais quer falar? A permissão nossa presidente, eu gostaria de fazer aqui uma declaração também de amor ao professor Nelson. Meu guru espiritual, filosófico, do direito, explico por quê. Na minha pré-adolescência, eu morava em Jataí, certo dia passando ao lado de um edifício, no caso era o fórum, que eu nem sabia, na verdade, o que ali funcionava. Ouvi um barulho, uma grande discussão, aproximei, entrei, era uma sessão do plural do grupo, algo inusitado, nunca tinha visto nem de cinema, porque também o cinema era raro, né? Só tinha filme Tarzan, Zorro, não tinha mais nada a não ser aqui. E fiquei envelhecido e inebriado pela dialética, pela oratória ali desenvolvida, tanto pelo advogado, o Galeno Godoy, que ainda é vivo, 100 anos de idade, também lá em Jataí, e pelo falecido colega de Ministério Público, Renato Eudes, que era o promotor na época. Ali, naquele momento, plantou em mim a ideia de que eu quero ser advogado. Quero ser advogado. Até pensava que tinha uma faculdade de advocacia, né? Aí depois, mudando para Goiânia, pedi para ser advogado e cursar por direito. Inscrição, vestibular, sei. Também na primeira aula, em 1976, na PUC, ao assistir a primeira aula do Delci, Introdução ao Estudo de Direito, qual foi a sua explanação naquela aula? Ele falou sobre o direito e a justiça. Naquele momento eu tive uma revelação. Posto que eu estava até então encantado pela oratória, pela dialética, mas não tinha ouvido nada a respeito da justiça e do direito. A respeito do direito tinha as informações distorcidas e a justiça como algo sobre talvez inatingível, que não estava aí a mercê de qualquer cidadão. Naquele momento eu tive a consciência, falei, estou no lugar certo, escolhi o grupo certo. Não é a questão de ser advogado, ser doutor, ser isso, corporação. É a questão de obter essas informações, essa substância, esse conhecimento, essa ideia clara sobre o direito e a justiça. E depois, quando, na nossa formatura, eu fazia parte da comissão de formatura e indiquei o Sr. Nelci para fazer um escrito no nosso convite de formatura. E, novamente, ele escreveu sobre o direito e a justiça. E eu tenho esse convite guardado comigo até hoje. Muitas vezes eu reproduzi trechos dele
em discursos, em homenagens, né? Para convencer alguém. O senhor Nelci também é testemunha, que sempre eu falo isso com ele, né? Então eu também sou grato ao senhor Nelci, da mesma forma, por ter que abriu as cortinas do conhecimento sobre o direito, sobre a justiça. Então, senhor Nelci, da mesma forma também, eu quero agradecê-lo por tudo que o senhor representa na minha vida também, e tal que o senhor Emílio, eu quero beijar suas mãos, beijar suas braços, por tudo que o senhor representa para mim, para a minha família, que eu virei professor do meu irmão, foi professor também dos meus filhos também. Que maravilha, obrigada. Obrigado, Emílio. Obrigado, Geraldo. Obrigado, doutor José. Presidente, se o desembargador Ricardo teve o direito à palavra, eu não vou perder a oportunidade de ter a concorrência de sentido para Por gentileza. usar a palavra também. Eu não ouvi o discurso e tenho certeza de que o propósito não era o discurso, mas ouvi com ouvido uma comovente declaração de amor, que tem doçura de fruta madura e suavidade da bruma da manhã, algo notável. Eu não tivera até então a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Nelci. Faço hoje aqui agora. Mas dizia-lhe há pouco que foi por intermédio, condução do professor Nelci e dos meus primeiros contatos com Humberto Reis. Lúcia de Moros, Maria Rita, Santo Agostinho, Einstein, e vai por aí. E talvez tenha sido nesse meu ingresso, nesse meu contato, conduzido, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente, pelo professor Nelci, eu tenha me salvado. Talvez para o desespero da humanidade, que não representa grande coisa, nem salvarei a humanidade com a minha existência. Mas foi um momento de uma dificuldade pessoal tão grande, quando eu já buscava a inspiração do desespero. E este contato me propiciou a esquecer, a abandonar as ideias que brotam do fundo de poços, buracos e caminhos escuros. Então, essa minha relação à distância, longe, agora no primeiro contato, é de reverência e de agradecimento, porque foi o professor Nelci, de certa forma, que me permitiu sobreviver com as suas indicações, o seu ingresso que me propiciou e conheceu a obra do Humberto Reis. O professor Nelci, sabidamente, é um daqueles homens cuja morte me precede e recebeu para me salvar. E eu aqui de tudo agradeço, professor. O senhor me propiciou a sobrevivência, a vida até agora. Se Deus me levar hoje, estarei agradecido e tenho certeza que, se bem ou mal, cumpri a minha missão. Muito obrigado. Gente, que coisa linda. Bom, né? Fica a minha vida. Nada mais do que Bom. Por favor, a gente na fatia. Que beleza. Elegantes. Muito bom, muito bom. Doutora Tatiana, essa é a nossa Academia Goianiense de Letras. É um prazer É assim. estar aqui. As minhas palavras tornam-se pálidas palavras dentro dessa casa de tamanha relevância para essa sociedade que fomenta o poder cultural e histórico com tanta energia, com tanto vigor, em todo o seu potencial, com a presença das senhoras, dos senhores, das autoridades aqui presentes. Para mim é mais do que uma honra estar aqui presente. E Aproveite e faça o seu convite. Aproveite. na sexta-feira, dia 27, às 19 horas, eu estarei lançando na Academia Goiana de Letras o meu segundo livro, intitulado Linhas do Tempo, que são experiências propulsoras para a superação
eu faço um convite pessoal para cada um das senhoras e senhores aqui. Se puderem estar presentes na noite, será uma grande satisfação. Muito, muito obrigada. Quisiera ter memorizado 100% do discurso do doutor ao ilustre professor, que tanto fala sobre a importância do silêncio nas nossas vidas. O silêncio que fala, o silêncio que ensina, o silêncio que restaura e proporciona um conhecimento interior tão importante nas nossas vidas. E percebi que em algum momento nós nos encontramos em uma fase de que necessitamos sobreviver a nós mesmos. E assim somos seres humanos tão necessitados de conseguir essa sobrevivência pessoal, espiritual, profissional, em todos os âmbitos da nossa vida. O meu total agradecimento à doutora Marisley, presidente dessa academia, dessa casa, também pelo acolhimento aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito bem, obrigada, doutora Tatiane. Esperava por isso, professor Nelci? Não, de maneira nenhuma. E, aliás, não mereço nada disso. Bom, muito bem. Mas eu aprendi uma coisa com ele. Humildade demais também é pecado. Lembra? Excesso de humildade é pecado. Bom, dando continuidade, nós temos então, no mês de outubro, a posse do Birajara Gali. Então, a nossa reunião de outubro será lá no auditório da Academia Goiana de Letras. Eu vou mandar o convite direitinho e vai ser dia 10 de outubro, ok? Então, eu explico direitinho, mando para vocês lá, certo? E a nossa reunião será lá. Então, nós nos reunimos uma vez por mês. Se a posse vai ser lá dia 10 de outubro, então nós não teremos a nossa reunião no final do mês. Faz sentido? Faz sentido, certo? Então, espero que todos estejam presentes, vamos organizar. Já faz tempo que queremos o Birajara Gali aqui, né? Bom, então, para novembro, o próximo a apresentar o seu patrono será o Dr. José Carlos. Um convite, quase uma intimação. Qual o patrono dele? Modesto Gomes. Modesto Gomes. Quem? Modesto. Modesto. E não foi nada modesto na sua produção literária. E estamos aprendendo muito, né? Cada apresentação aqui, para mim, né? Talvez pro senhor não, que já conheceu de pegar na mão de quase todos, né? Mas eu não. Em relação aos projetos, nós finalizamos, né, doutora Maria Evelina? Como sabem, o projeto Catadores. Fala um pouquinho, doutora Maria Evelina. Patrícia também pode falar um pouquinho, que a Patrícia está na fase do fechamento do relatório, está ficando muito bonito com as fotos, com as informações. O projeto foi encabeçado pela doutora Maria Evelina, que pode falar, Maria Evelina. Bom dia, né? Porque aqui eu não disse ainda. Bom, na verdade, é muita caridade da doutora Matilei que eu só escrevi o projeto. Quem assumiu mesmo não foram os oficileiros, foi realmente a academia. Tá? O projeto, como linguista, ele ordenou, faz um projeto, tal, foi ordenou, não sei, literatura, eu vou fazer então da minha parte da indústria. Então nós fizemos o letramento numa comunidade de catadores de materiais reciclados, colocado de catando letras, né? E organizou-se e o projeto foi aprovado pelo leitor do Estado. E nós fizemos oficinas lá na própria cooperativa, a cada 15 dias, e eles produziam o projeto. E eu acho que quem ministrou oficina sabe que a experiência, a gente entra de um jeito e sai de outro, né? Porque a ideia é ver, naquele contexto, existe escrita, existe ali. É um letramento social, é um letramento
um pouco acadêmico, e hoje a linguística discute muito essa coisa de não se tem analfabeto, se tem letrado socialmente, se tem letrado. E acho que foi assim um desafio para todos nós, mais uma prova de que a sociedade, de modo geral, grande parte ignora os invisíveis, né, como foi que fala com essa grandeza e tal, sobre esse silêncio, e a procura de Deus, eu ficava em silêncio. Aliás, eu sempre vivo sozinho no silêncio. E eu entendi o meu não lugar de pertencimento a esse mundo. E eu acho que esse projeto faz com que a gente sinta que o silêncio, além de tudo que foi dito aqui, é uma forma que a gente encontra para tentar ouvir a mensagem de Deus. Né? Então, assim, eles falaram muito, eles participaram de oficinas de arte, de teatro. A lição sobre o romance que a doutora Wesley falou foi, assim, fantástico. E no final alguém falou assim, eu queria escrever, mas eu não sei escrever. Aí a Patrícia ficou tão grave que a gente conta, né? Eu acho que foi uma experiência assim, porque eu sempre quis, eu não sabia nem o que era academia de letras e tal, envolvido em sala de aula. Mas hoje eu compreendo que um dos papéis dessa academia, com tanta gente com conhecimento, com histórias, de desafios, de conhecimento, eu acho que o papel nosso é procurar justamente aqueles que são enmudecidos, né? E que nos enmudece diante do grito deles, o grito de socorro, o grito de travou, o grito de corpo, vontade. Eu acho que falta agora terminar o relatório, que a gente desenvolveu com tanta coisa, e tal, e falta recolher os textos que eles escreveram para a gente transformar numa. A ideia era um livro, mas eles não conseguiram escrever tanto para fazer o livro, né? O projeto colocando, mas pelo menos uma revista ou um pequeno manual com a escrita deles e tal. E lá tinha gente que falava francês, que falava, que mais, Patrícia? Inglês, espanhol, que são os refugiados que estão sem documento e não nos autorizaram só no deles. Inclusive 2 casais voltaram para a Rússia, né? Foram chamados urgente porque o governo estava tomando a casa. Então, assim, foi uma experiência única e ela tem realmente muito coisa. Muito bom. Que maravilha. Para mim, a experiência foi fantástica, né? Porque eu me vi com representantes de diferentes países, que não sei se estavam entendendo exatamente o que eu estava dizendo, mas quando eu levei a ideia de escrever um romance, pelo menos um ali eu vi que gostaria de ter escrito, né? De ter escrito a sua própria vida. E só o fato de ter deixado lá a vontade de escrever, para mim já foi o suficiente. Não, tem um que está na universidade. Ela passou na universidade de inteligência artificial. Né? Essa coisa que está lá, porque ela está assim, toda envolvida, está fazendo uma biblioteca lá na cooperativa e tal. Doutora Laudelina. Muito bem. Então, obrigada, doutora Marvelina. Patrícia, quer falar alguma coisa sobre o fechamento do projeto? Já está finalizando, né? Está finalizando. Doutora Laudelina. Vem. Jô. Jô fez sucesso lá nos catadores. O projeto Catadores. Então, quando eu cheguei lá, uma vez tão repulsiva, eu pensei, meu Deus, você é carregado de Deus, parece assim, um cenário, um romance realista. Porque é um ambiente onde se deposita um lixo. Então vejam as oposições opostas. Quando nós entramos e começamos a falar e começamos a nos interagir com aquele pessoal, tudo muda, você não vê mais a pessoa, você não vê mais outro, é impressionante, eu fiquei extremamente besta com essa transformação. É incrível. Você fala, nossa, tem besta do centro, mas eu vou entrar aqui, eu vou sair daqui, frente, e de repente você entra, você fala.
É, lindo mesmo. Obrigada. Obrigada, show. Bom, então, dados eu recomendo que talvez possamos fazer uma nova versão, né? E quem não foi, recomendo que vá. É uma experiência incrível. Né? Vamos. Foi fantástico, Mauri, que não está aqui, as duas apresentações. Eu nunca vi aquele povo. Ele apresentou, né, o Arco da Véia. Eles apresentaram para tal alguns postiços, de passadeira, e no final eles falaram assim, como se fossem mulheres, né? Aí o povo ia lá na bunda, pode pegar. Então, assim, a magia da fantasia, eles podiam tocar no banqueiro, eu tinha visto uma hora chegou e falou assim, eu vou chorar aqui, vai não, porque eu sei que eu ri, como assim, né? Porque assim, eles pegaram no imaginário que eles agiam, né? Levaram cenário, levaram roupa, envolveu todo mundo. Foi um show. Assim, o encerramento achado de pastor ali que tinha que ser homenageado, né? E pegava nos peitos falsos dos peitos. Aí um falava assim, eu quero o telefone seu, porque você é facinho, quero o Mauri. E a questão do texto não foi assim, uma interação espontânea. Foi muito bom. Em relação ao projeto TEA, né, o projeto TEA com pessoas no transtorno do espectro autista, nós estamos na metade dele já. Os cartazes estão ali, quem quiser saber mais detalhes. Estamos na metade, já fizemos algumas oficinas e estamos organizando outros projetos para 2025. E eu sempre pergunto lá no grupo quem quer participar. Eu vou acabar colocando vocês todos nesses projetos. Vou colocar os nomes de vocês lá. Vocês fariam, né, oficinas de escrita aqui na academia? Quem aqui gostaria de fazer oficinas de escrita aqui na academia? Uma vez no ano. Pode participar? Tá sobrecarregado. Tá, eu sempre pergunto no privado. Eu vou te colocar lá. Não, então, eu sempre pergunto porque às vezes surgem as oportunidades, né, Patrícia? Surge algum edital, alguma coisa assim, né? E aí a gente sempre tenta colocar. Então, antes de passar para o parabéns aos aniversariantes do mês, gostaria de fazer a nossa clássica foto aqui, que a gente sempre faz aqui nesse sofá. Pode ser? Ou a gente canta parabéns antes e já senta? Geraldo Coelho e professor Neuci são os aniversariantes do mês. Estou esquecendo alguém não, né? Pois é, Nelson. Então nós dois somos do mesmo. Então vocês dois se coloquem aqui. 24, 18. Olha, 18? É, 18. 30 aí? 43. 43. Ah, de 1943. 81 anos. Meu Deus do céu. Então eu ganho tudo, 3 aninhos a mais. Então vamos cantar parabéns para esses dois jovens aqui, gente. Ó, eles já foram abraçar ali, ó. Vamos lá, 3, 2, 1. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viu, professor Neuci? Viu, Geraldo? Obrigado. Bem, pessoal, maravilha. Eu